Bom dia, minha cara de sono. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos conversar um assunto muito delicado, muito polêmico, que gera muita dúvida, né? Tudo bem, Silmara? Eu falo que são tantas informações, né? São tantos artigos científicos, tantas dúvidas que é importante a gente parar um pouquinho para conversar. E eu separei para vocês muita coisa nova, embasada na ciência, né? Para a gente poder passar as informações de qualidade, tá? Vamos ver se entra mais, né? Se quem mais vai entrar aí, para a gente começar aí a conversar, tá? Eu falo, o Instagram agora ele tá avisando, ele tá demorando, né, para avisar para as pessoas que começou a live. Antes ele mandava mais, assim, mandava para um número maior de gente, né? E também avisava logo de início. Agora tá demorando um pouquinho, né? Então vamos começar. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno. Primeiro que acontece é um desequilíbrio dos principais neurotransmissores numa região do cérebro responsável por gerenciar o funcionamento do cérebro principalmente e que dá pra gente uma autorregulação da nossa vida, tá? Os principais neurotransmissores que estão deficientes é principalmente a dopamina e a noradrenalina. A dopamina, como a gente sabe, ela é tida como aquele neurotransmissor que vai dar aquela sensação de felicidade e de bem-estar. Já na noradrenalina, ela vai administrar as nossas emoções e ela vai estar muito relacionada com sono e alimentação. E nessas regiões do cérebro que a gente fala que é o córtex pré-frontal principalmente, os dois neurotransmissores eles vão estar numa quantidade menor, levando a todas essas alterações principalmente. E por que eu decidi vir conversar com vocês? Porque os meus atendimentos de nutrologia relacionados aos pacientes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho percebido que as mães estão passando muita dificuldade para conseguir fazer com que essas crianças se alimentem. Nos dois aspectos, ou são crianças que comem compulsivamente, comem sim, mas muito mal, a qualidade da alimentação dessas crianças é uma qualidade muito ruim, ou são crianças muito seletivas, assim, vira uma briga que fica assim, piora a situação da criança que tem o déficit de atenção. E é muito importante a gente lembrar o seguinte, que não é culpa da criança. Essa desatenção dela, o fato dela não estar conseguindo ficar parada na mesa para comer, o fato dela ou comer demais, comer por ansiedade, não é culpa, é o cérebro dela que não está funcionando da maneira adequada. E durante muito tempo, e a gente ainda vê isso, muitas famílias ainda ficam negando esse transtorno e começam a culpar as crianças e ter às vezes medidas drásticas de obrigar a criança a comer, de falar coisas que a criança não precisa escutar. Então vamos lembrar, a culpa não é da criança, o cérebro dela não está fazendo o gerenciamento da vida dela da maneira adequada. E aí surge a grande questão, a grande pergunta: o que nós, através da alimentação, como que a gente vai poder ajudar essa criança a ter menos sintomas e ter uma qualidade de vida melhor, tá? Que é o que a gente vai conversar muito aqui hoje. Quais são os melhores alimentos que a gente deve oferecer para essa criança que tem o déficit de atenção e a hiperatividade? O que a gente deve evitar? Quais que são as vitaminas que a gente vai suplementar para essa criança? Quais são as crianças que vão ser elegíveis para receber essas vitaminas? Então a gente vai conversar
tudo que eu for falar aqui para vocês, depois que acabar a live, eu vou até printar e colocar as referências dos artigos científicos para a gente passar direitinho, tá? Então, em termos nutricionais, o risco maior a longo prazo é que essas crianças fiquem obesas. Porque como é difícil de criar o hábito alimentar saudável, o risco dessa criança na adolescência ficar obesa e na vida adulta é muito grande. Porque ela vai acostumar, o cérebro dela vai acostumar a comer de uma maneira desordenada. Então, quem tem um filho que ou esteja passando por isso, ou que tem alguém na família, o ideal é que procure ajuda. Essas crianças precisam ser melhor orientadas. E para cada criança, é muito fácil aqui na live a gente falar, ó, tem que oferecer banana, tem que oferecer aveia, tem que oferecer leite, tem que fazer a suplementação do ômega 3. Mas para cada criança, a gente vai ajudar aquela família. Como que a família vai conseguir oferecer todos esses alimentos de uma maneira que não seja através de brigas, de uma guerrinha que fica, tá? A causa do déficit de atenção e hiperatividade, ela não é clara. A causa genética, sim, tem um componente genético importante, mas tem um componente ambiental. E hoje a gente trabalha muito com a epigenética, com a programação metabólica. Então, o período gestacional, a gente fala e repete. É um momento que a criança tem que estar recebendo a melhor alimentação. A criança não, a gestante, ela tem que estar recebendo a melhor alimentação possível. Porque a deficiência de vários neuronutrientes, principalmente nesse período de formação do cerebral intraútero, né? Pode sim causar uma alteração de formação cerebral e com isso predispor a criança a ter vários transtornos, inclusive o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então tem a genética, tem o ambiente, tem o fato da desnutrição na infância e a gente às vezes fica muito tranquila achando que o nosso filho, quando a gente coloca no gráfico, que está com a curva ótima, mas existe o que a gente fala de fome oculta. Às vezes aquela criança está com o peso dentro da curva, mas ela não está recebendo todos os nutrientes que ela precisa. Então é muito importante, de tempos em tempos, você que é pai e mãe, senta e anota tudo para você ver o que seu filho está consumindo ao longo do dia. Quando a gente faz esse recordatório alimentar, a gente tem tanta surpresa, a gente vê que às vezes essa criança está recebendo assim muito poucos nutrientes, que a base principal da alimentação dela está sendo pão ou fritura, coisas que não vai ter legume, não vai ter cereal, não vai ter nada que aquela criança precisaria para ela poder se desenvolver de uma maneira adequada e desenvolver principalmente a parte do neurodesenvolvimento. Obrigada, viu, Vivian, Gracinha? Obrigada pela sua participação. E uma outra causa, além da genética, do ambiente, da desnutrição, é o estresse tóxico. E hoje as nossas crianças, elas estão não só por conta do coronavírus, não. Elas estão bombardeadas devido a tanto estresse na cabecinha delas. E o estresse maior que eu acho é da escola. Essas escolas estão ensinando e cobrando coisas muito assim, uma quantidade que não precisava. Eu acho que deveria ter um equilíbrio, a escola adaptar para essa nova criança, para a criança do mundo moderno, mas enfim, isso é o motivo para outra live, mas dentro da nossa casa a gente deve fazer com que o ambiente seja o mais calmo possível. A gente tem que proporcionar coisas que diminuam esse estresse e principalmente para a criança que tem o déficit de atenção e hiperatividade. O estresse ele é muito prejudicial porque ele é um gatilho para aquela criança manifestar toda a sua impulsividade, a sua agressividade, a sua desatenção. Contato com a natureza é uma ferramenta aí que a gente tem e a gente pede muito para as famílias, independente de ter déficit de atenção ou não, para investir
nesse momento com a natureza e o contato com os animais. Um pet dentro de casa, quando bem administrado, né, assim, para que também não correr risco com a criança, é uma ferramenta muito boa para a gente diminuir um pouco do estresse, tá? E muitas crianças com transtorno déficit de atenção, as mães me procuram muito por conta da questão do intestino. O intestino, eles têm um risco maior de ter constipação intestinal por vários motivos. Inclusive porque eles não têm paciência de ficar a quantidade certa, sentada para poder evacuar. A Flavinha entrou aqui. Ei, Flávia! Então, eles querem sair, né? E sair logo, então eles não conseguem ficar no banheiro o tempo certo para poder conseguir evacuar, associado ao fato dessa alimentação muito pobre em fibras. E isso também dá uma alteração a nível de microbiota intestinal importante e faz com que essa criança tenha realmente fezes mais ressecadas, e são crianças que na maioria das vezes a gente tem que usar algum medicamento para a gente poder fazer com que essa criança evacue todos os dias. A gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, as bactérias que moram no nosso intestino, elas são responsáveis pela fabricação de muitos neurotransmissores. Para vocês terem uma ideia, a serotonina, que também é um hormônio que a gente fala do bem-estar, que deixa a gente mais feliz, ele é produzido mais de 80% pelas bactérias no nosso intestino. E as crianças que possuem um estilo de vida inadequado, associado a uma alimentação inadequada, as bactérias que compõem essa nossa microbiota, elas podem não funcionar da melhor maneira. E aí essa produção dos neurotransmissores e de sinais que vão chegar até o nosso cérebro para controlar a nossa agressividade, o nosso humor também vão estar atrapalhados. Então é uma via de mão dupla, né? O que a gente alimenta vai fazer com que a gente tenha uma saúde intestinal, a nossa saúde intestinal vai refletir no funcionamento nosso cerebral, tá? E como é que a gente vai diminuir as dificuldades alimentares que as famílias passam, que as famílias com as crianças com déficit de atenção possuem em casa? São dois fatores importantes. Primeiro é a introdução de alimentos saudáveis. Talvez esse é o fator mais desafiante, tá? E é o que a gente mais estuda para descobrir qual que é a melhor estratégia para aquela criança, naquela família, que a gente vai ter um sucesso. O segundo fator é eliminar os alimentos que têm um potencial importante de potencializar os principais sintomas que essas crianças apresentam em termos de desatenção, de impulsividade, de agressividade, né, para dar um bem-estar para essa criança, tá? Eu queria falar uma frase que eu anotei aqui que eu queria que vocês lembrassem. Não existe evidência científica que a dieta causa os distúrbios comportamentais do TDAH. Mas, para muitas crianças, tá, e adultos, as mudanças dietéticas podem ajudar a melhorar os sintomas. Então, não é a causa, mas em algumas, talvez eu falo que é a maioria das crianças, quando a gente consegue equilibrar essa alimentação da criança, vai ser uma ajuda muito grande. E a gente nota essa ajuda, principalmente quando a criança faz também uso de algum medicamento para o TDAH, essa ajuda na mudança comportamental da dieta, ajuda até a reduzir a quantidade de medicamento que é necessário. Então, não é a causa, mas a gente tem o que ser feito, tá? E como é que a gente vai, na nossa cabeça, principalmente como pai e mãe profissional, o que a gente tem que preocupar? Primeiro, a gente tem que preocupar com o aporte proteico adequado, porque esses neurotransmissores, a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, elas precisam de aminoácidos na quantidade certa para elas serem produzidas.
E alguns aminoácidos são principais para essa formação desses neurotransmissores, que é o triptofano, a tirosina, a fenilalanina. E esses aminoácidos, eles são considerados aminoácidos essenciais. O que é o essencial? Você precisa oferecer para o organismo. O organismo não consegue produzir esses aminoácidos. E quais alimentos possuem uma quantidade equilibrada de proteínas? São os produtos de origem animal, as carnes, os ovos, o leite, os peixes, e também vários grãos, principalmente a família do feijão, o grão de bico, a lentilha, e a gente deve oferecer com uma variedade maior, porque cada alimento ele tem uma quantidade maior ou menor daquele determinado aminoácido. Então, quando a gente faz essa combinação, a gente tem uma chance maior da gente estar oferecendo todos os aminoácidos que aquela criança precisa e que aquele adulto precisa. E a combinação arroz e feijão é uma combinação interessante para a gente oferecer para as nossas crianças, porque tem uma quantidade também adequada dessa combinação dos aminoácidos. Então, a gente falou da proteína. Agora, eu gostaria de falar do ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, tá? E a gente fala quais são os exemplos do ômega 3. É o DHA, principalmente, e o EPA, tá? Eles são de extrema importância no desenvolvimento e funcionamento de tudo que acontece a nível cerebral. A literatura, ela já é unânime disso. Então, assim, na gestação, a gente faz a reposição adequada para aquela gestante. Caso ela não esteja conseguindo através da alimentação, porque é muito difícil, principalmente na gestação, que tem uma demanda maior pelo ômega 3, da gente oferecer só através da nossa alimentação que a gente tem aqui no nosso meio, tá? E nas crianças já que estão em aleitamento materno, o leite materno ele é uma fonte de ômega 3, desde que essa mãe esteja alimentando alimentos ou sendo suplementada através do DHA. Então, é muito importante as mães se preocuparem com isso. As fórmulas infantis, na ausência do leite materno, elas todas hoje, a maioria já são acrescidas do DHA, né, que é o ômega 3. E a gente possui vários compostos lácteos e suplementos para as crianças também maiores e para os adultos, também rico em ômega 3, porque a gente sabe que o funcionamento cerebral depende do ômega 3. E aí você pode falar, Denise, mas tem ômega 3 no salmão, tem ômega 3 no atum, tem ômega 3 na linhaça, tem ômega 3 na chia. Mas essa conversão do ômega 3 para esse produto final, que é o DHA e o EPA, depende de cada indivíduo e essa conversão é baixa. Então, a gente não pode, principalmente na nossa alimentação, ficar tranquila que só através do alimento a gente consiga. E eles notaram, as pessoas que estudam muito, os cientistas que estudam muito as crianças, com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, quando eles dosaram a quantidade do DHA e do EPA nessas crianças, que são os produtos finais do ômega 3, eles notaram que essas crianças têm sim uma quantidade menor circulando no sangue. Então, essas crianças são crianças elegíveis para a gente fazer uma suplementação adequada em todas as idades. A gente hoje tem várias opções a nível para a gente comprar, né, na farmácia, mas quem vai indicar para você e para o seu filho é o profissional que faz esse acompanhamento, tá? Porque existe todo um critério de escolha. Então, por exemplo, os pacientes que são veganos escolhem essa reposição através de ômega 3 proveniente de algas. A gente tem que preocupar com a qualidade do ômega 3, para que se ele vai vir ou não contaminado com mercúrio, tá? E junto a isso a gente também pode e deve oferecer os alimentos que são ricos em ômega 3. Sempre, independente da criança ter TDAH ou não, a gente tem que lembrar o seguinte.
que a melhor forma da gente oferecer os nutrientes, as vitaminas, os minerais, é na forma alimentar. Por quê? Por exemplo, se eu chupei 2 laranjas e para mim aquela foi uma quantidade muito grande de vitamina C, logo meu organismo elimina esse excesso de vitamina vindo pelos alimentos. Não vai fazer mal nenhum para o meu organismo. Agora, se eu tomo um complexo vitamínico, eu vou falar, viu, Flávio, do tamanho das cápsulas assim. Se eu tomo um complexo vitamínico, uma dose muito alta de uma vitamina, o meu organismo, o risco de intoxicação é muito grande. E aí com vários efeitos colaterais. Então, por isso que é importante, não é o que seu vizinho toma de vitamina que você vai tomar e vai passar para o seu filho, não. A doutora Flávia está perguntando aqui o tamanho das cápsulas do ômega 3. Tem tamanhos menorzinhos, sim. Tem marcas já com bolinhas bem pequenininhas, sabe, Flávia? Eu não posso falar nomes comerciais aqui para vocês, mas depois eu passo no direct se você quiser. Inclusive, já antes eram medicamentos que a gente tinha que importar, agora a gente consegue aqui. E tem uma cápsula no Brasil que eu gosto muito, que às vezes para as crianças menores eu abro a cápsula e tiro o líquido e misturo em algum alimento, quando a criança não dá conta de mastigar ou não dá conta de engolir, tá? Os líquidos de tomar, eu já experimentei, já tentei dar para as crianças, é muito complicado. O gosto do peixe fica muito evidente e aquela criança acaba que não consegue receber aquela quantidade mesmo do ômega 3. Mas eles já estão pensando nas crianças e estão melhorando isso, tá? Então, nós já falamos das proteínas, a gente já falou do ômega 3, agora eu quero falar do zinco, tá? O zinco, primeiro é um mineral aonde que tem o zinco. O zinco tem no feijão, o zinco tem na carne, o zinco tem no leite, o zinco tem nas castanhas, nas nozes, o zinco tem em sementes. Então, vários são os alimentos ricos em zinco. E o zinco, ele é muito importante para várias coisas, inclusive para o funcionamento da dopamina, que é esse neurotransmissor que a gente sabe que está deficiente ou não está funcionando bem nas crianças com transtorno do déficit de atenção. Mas aí você fala, Denise, meu menino come carne todo dia, o zinco dele deve estar bom, ou meu menino tem uma alimentação adequada. Mas existem muitas alterações e deficiências a nível de absorção de zinco também. Então, a gente tem que ficar muito atento e a dosagem que a gente faz do zinco no sangue, talvez ela não reflete muito o que está acontecendo com o zinco, porque o zinco é um mineral que fica dentro da nossa célula. O que fica por fora é muito pouco. Então, a gente tem que ter aquilo que eu falei para vocês de anotar o que aquela criança come, que aí a gente já vai sabendo mais ou menos a quantidade daquele mineral naquele alimento. Aí vocês vão me perguntar, Denise, mas eu não sou obrigada a saber isso. Não é obrigado, por isso que eu falei que a gente tem que pedir uma ajuda de um profissional que trabalhe com nutrição, que seja um profissional que tenha conhecimento a respeito das crianças com déficit de atenção e hiperatividade, para poder te orientar da melhor maneira possível, tá? Então, o zinco também faz toda a diferença nos alimentos ricos em zinco. E vocês vão lembrar que com 6 meses de idade, quando a gente começa a introdução alimentar, a gente fala para as famílias, os principais alimentos que a gente tem que preocupar são os alimentos ricos em ferro e zinco. Porque com 6 meses a criança já não vai ter mais aquela quantidade, só via leite, via fórmulas infantis, de zinco e de ferro suficientes para que ela possa crescer e desenvolver bem. E a deficiência de zinco, eu esqueci de falar para vocês, ela altera o paladar também. Então, muitas crianças que são seletivas e estão com dificuldade alimentar, quando a gente organiza a quantidade de zinco dessa criança, às vezes o apetite até melhora, quando aquelas crianças possuem uma deficiência de zinco. Agora eu vou falar do ferro. O ferro, ele também participa muito da formação cerebral. E sabe o que é mais triste, gente? Que a falta de ferro, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, ela pode causar um comprometimento a nível de formação cerebral irreversível.
Por isso que a gente fala que o primeiro ano de vida, principalmente, as crianças recebem suplementação medicamentosa de ferro de uma maneira adequada, e para cada, assim, tem as condutas, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta. O prematuro é uma criança que precisa de receber o ferro mais precocemente, porque ele não deu tempo de formar aquela reserva de ferro, tá? E a criança, ao longo das etapas dela de vida, ela também precisa receber um aporte adequado. A criança que está com falta de ferro, ela fica mais desanimada, ela pode diminuir o apetite, ela pode ter várias alterações relacionadas com essa dificuldade do ferro. E o ferro também deficiente, ele pode aumentar os sintomas que essas crianças com déficit de atenção também apresentam. Tá? Então, vocês estão vendo que são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção, não é uma coisa só, não. Agora eu quero falar do magnésio, tá? O magnésio também, ele é importante a nível de funcionamento cerebral, tá? E aonde que tem o magnésio? O magnésio tem no abacate, na banana. A banana eu falo que toda criança tinha que comer uma por dia, porque ela é um alimento completíssimo e ela tem muitas coisas. Porque um alimento não é só um nutriente, um alimento é um conjunto de nutrientes. Por exemplo, a banana, além dela ter muita fibra, que vai ajudar no funcionamento e na microbiota intestinal, ela tem potássio, ela tem magnésio, ela tem muita coisa, gente. Banana, eu acho que todo mundo deveria comer uma todo dia. Então, falando ainda do magnésio, tem na batata, tem na beterraba, tem na couve, tem nas castanhas. A castanha do Pará, ela é muito rica em magnésio e selênio. O selênio, ele é muito importante para a imunidade da criança. Então, como é que eu faço com as castanhas? A castanha, porque eu tenho muito medo da criança engasgar, principalmente crianças menores de 3 anos. Então, eu bato ela no leite que for oferecer para aquela criança. Bem batidinho mesmo, vira uma farinhazinha, tá? Pelo menos de uma castanhazinha do Pará aí, porque a gente sabe que tem uma quantidade boa de magnésio também, tá? E tem triptofano, tem muitas coisas na castanha também. Cuidado que é um alimento alergênico, a gente tem que ver que se aquela criança realmente tem alguma história de alergia, isso a gente pode oferecer, e cuidado com a questão do engasgo, tá? Eu vou só conferir aqui na minha colinha se eu falei para vocês os principais alimentos aqui que eu queria enfatizar, tá? Então, os alimentos que a gente tem que priorizar dentre legumes, frutas, cereais, produtos integrais, ovo, peixe, lembrar se esses alimentos que a gente está oferecendo são ricos em ômega 3, em zinco, em ferro, em magnésio, principalmente um aporte proteico adequado. Ok. Agora, o que não oferecer? Aí começa a confusão, tá? E olha que eu procurei muitos trabalhos recentes, tá? O último trabalho recente que tem mostrando relação qual que é alimento que vai desencadear as manifestações dos distúrbios, ele colocou aquilo que eu falei para vocês. Não existe evidência que a dieta cause os distúrbios comportamentais do TDAH, mas muitas crianças e adultos vão se beneficiar com essa mudança dietética. O que acontece a nível de mundo? Muita gente quer ganhar dinheiro com essas crianças e começam a surgirem restrições que são sem fundamento. Imagina, a criança já tem dificuldade para alimentar, ela já é seletiva, ela come só o que ela quer, ela já tem uma questão de relação com o pai e com a mãe mais difícil por conta das manifestações. E aí a gente vai restringir tudo sem ter um respaldo científico. Então, fica essa reflexão, gente. Não caiam nessas de ficar restringindo tudo. E o que perceberam? Que essa restrição de alimentos, para algumas crianças vão funcionar, tirar determinado alimento, e para outra não. Então, a resposta à restrição alimentar, ela é individualizada, tá? Então, não é tirar o trigo de todo mundo, tirar o glúten de todo mundo, tirar a lactose de todo mundo, não é isso, tá?
Não é isso. Para cada criança a gente sabe e a mãe percebe. Eu falo muito mãe porque mãe tem um sexto sentido muito grande, né, gente? A mãe ela tem a capacidade de perceber que aquela criança, aquele alimento, quando ela ingere numa quantidade maior, que não faz tão bem para ela em termos comportamentais, tá? Então eu quero começar com o açúcar. O açúcar, independente da criança ter ou não déficit de atenção, se ela vai fazer esse consumo do açúcar de uma forma exagerada, ela pode sim ter manifestações de agitação, de agressividade, sim, com esse excesso de açúcar, tá? Então, o açúcar não é só para criança com déficit de atenção, não, é para todo mundo. Se tomar numa quantidade a mais, ele vai trazer problema. Agora, a nível científico, o que eles estão, as teorias e que está sendo muito estudado e com já resultados assim significativos é o seguinte, que o consumo exagerado do açúcar feito de maneira crônica, ou seja, que já começa desde o iniciozinho da alimentação complementar, ele sim pode levar a uma alteração no funcionamento cerebral. E uma alteração causando distúrbios e vários tipos de distúrbios. Por isso que a Organização Mundial de Saúde está pedindo para gente, junto com a Sociedade Americana de Pediatria, a Sociedade Europeia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, para a gente não oferecer açúcar até 2 anos de idade, principalmente, para que essa criança não adquira o hábito e não reforce o paladar para o doce, tá? E depois de 2 anos, o que for oferecido, da gente não ultrapassar os 10% do total de calorias do dia com esses açúcares adicionados. E aqui entra o suco, mesmo que seja o da fruta natural, que a gente está priorizando para oferecer a fruta e não o suco, tá? Então, esse consumo exagerado de açúcar tem um impacto, sim. Outro alimento são o uso de corantes artificiais e conservantes. Eles também, igualmente ao açúcar, eles podem afetar o comportamento das crianças, independente se as crianças têm ou não têm o déficit de atenção. Aí entra aquilo que a gente sempre fala, é comida de verdade. A gente tem que voltar para comer o que a gente comia, que os nossos avós comiam. Ah, Denise, mas não dá tempo de preparar. Sim, gente, acontecem as exceções. Só que o que está acontecendo hoje na maioria das casas é o contrário. Esses produtos industrializados, eles tomaram conta do pedaço. Então, não existe mais aquele negócio de arroz, feijão, salada, ovo, sopa, não. Aí, troca-se para lanches, não janta mais, troca-se para lanches. E na maioria das vezes, esse lanche vai ser presunto, vai ser outras coisas que a gente não tá, que a gente não deve consumir frequentemente. A gente pode comer todos os alimentos, mas desde que a gente faça o uso de uma maneira criteriosa, né? Tem um trabalho muito grande que eles acompanharam 800 crianças em que foi retirados os alimentos, né, que possuíam corantes artificiais e conservantes. E observaram essas crianças e mais de 75% melhoraram os sintomas nessas principais manifestações comportamentais do TDAH quando foi retirado. E aí eles fizeram o teste. Aquelas crianças que deram resultado, quando elas reintroduziram os alimentos que possuíam os corantes e os conservantes, aquelas crianças voltaram com sintomas, tá? Mas não existe ainda uma meta-análise, uma revisão, batendo martelo, falando que existe evidência científica suficiente que o corante artificial e conservante vai levar aos sintomas do TDAH. Agora, tem também individualidade. Tem algumas crianças que são muito sensíveis e outras que são menos sensíveis. Já existem serviços, gente, muito interessantes, igual tem para alergia à proteína do leite de vaca, que eles fazem uma lista de alimentos que tem esse potencial de estar levando alterações de déficits, de manifestações
comportamentais dessas crianças, e aí eles vão tirando. Então, aquela semana tiram um alimento e mantém suspenso por tal período, e depois faz o teste de provocação para até descobrir qual que é aquele alimento que para aquela criança tem um significado muito grande, tá? Outra coisa muito importante aqui que eu queria falar para vocês é o seguinte, que a reposição medicamentosa das vitaminas e minerais, ela é feita naquelas crianças que são deficientes, e quando a gente vê que só pela alimentação a gente não vai conseguir, tá? Então, crianças que estão alimentando adequadamente, que tem um nível de vitamina normal e seguro, a gente não vai ficar dando essa reposição. Outro problema que acontece na prática é que as crianças que fazem uso dos medicamentos principais, Ritalina, Venvance, Concerta, né, todos esses medicamentos, elas podem sim apresentar uma queda brusca do apetite. Elas perdem literalmente o apetite. E aí o risco da gente ter um impacto nutricional é grande. Para essas crianças, eu utilizo muitos alimentos suplementados. Eu preciso que aquela alimentação da criança tenha uma quantidade de nutrientes maiores. E a gente tem no mercado vários suplementos aí que são bons, que a gente pode dar, principalmente naquela refeição do café da manhã, antes de dar o remédio. Então, eu aproveito pelo menos uma hora antes de dar um medicamento para dar uma alimentação bem equilibrada para aquela criança, que talvez é o momento do dia que ela vai ter mais apetite. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos que a criança tem o apetite para a gente poder dar tudo o que a gente precisa aí para essa criança nesse momento, tá? As medicações são importantes para fazer o tratamento, cada caso é um caso, tem que ser bem criterioso, procura um neurologista pediátrico e uma equipe, né, que te dê segurança. Não são todas as crianças que vão usar medicamentos, mas uma grande maioria das crianças vai ser preciso a gente fazer o uso de medicamentos para tentar minimizar. O ômega 3, ele dá um suporte bom para a gente não ter que usar umas doses tão altas desses medicamentos, né, que são utilizados. E a terapia com foco na mudança do estilo de vida. Eu tenho agora pelo menos 10 minutos finais para deixar de recado para vocês, tá? O que mais impacta positivamente essa criança desde a infância até a vida adulta são essas técnicas de atenção plena. Então, quanto mais a gente envolver essas crianças no preparo dos alimentos, ela criar experiências na confecção dos pratos que a gente vai levar para a mesa, quem tem a oportunidade de ter uma hortinha em casa, uma fazenda, aquela criança plantar o alimento, colher o alimento, isso tem um significado muito importante. Essas crianças, elas precisam de disciplina, elas precisam de planejamento, tá? Elas têm que ter essa familiaridade com a comida. A família tem que ter um certo ritual, então mais ou menos a gente almoça por volta de tal a tal horário. A gente tem que evitar de ficar falando com a criança, preste atenção, olha o que você está comendo, senta na mesa, para de mexer, porque não é culpa dela, gente, é o cérebro dela que não está funcionando. É a mesma coisa que uma pessoa que está com tosse, que está com uma coqueluche ou uma pneumonia, uma gripe, a gente fica, para de tossir, para de tossir. Não é ela que quer tossir, não é ela que não está dando conta de ficar na mesa, tá? Então a gente tem que fazer essa conexão, a gente tem que acolher, assim como a gente acolhe todas as crianças, a gente tem que fazer um acolhimento entendendo que não é culpa dela e que ela precisa da nossa ajuda. Não é ela que está fazendo gracinha para chamar atenção, não. Tem um distúrbio, sim, e real, tá? O sentar junto na refeição que a gente está fazendo hoje como prescrição médica para todas as crianças, tá? E evitar mudanças repentinas.
Então, se chega uma criança dessa lá no meu consultório da nutrologia, eu não posso mudar tudo que faço com ela, não. Porque ela não vai acreditar em mim. Eu não vou ganhar a confiança dela. Então, eu tenho que, aos poucos, ir trabalhando essas terapias com foco na mudança do estilo de vida, tá? Aí, com o tempo, eu vou conseguindo organizar sono, eu vou conseguir organizar alimentação, sempre priorizar o contato com a natureza, as atividades físicas. Então, não é fácil, não. Não é fácil. E também não é de um dia para o outro, não. Então, assim, eu fico ao lado dessas famílias, tá? Existem grupos grandes, extensos, só estudando essas alterações comportamentais para ver quais são as estratégias que encaixam melhor para aquelas crianças, tá? Mas eu peço para vocês, comece a se informar melhor, não caiam na picaretagem, tá? Tem famílias que mandam manipular assim R$1.000, R$2.000, aquele tanto de coisa que não tem respaldo científico para tratar essas crianças, tá? Hoje a literatura tá aí pra gente ler, para vocês se informarem, tá? Então eu queria muito deixar esse recado, porque o nosso risco maior é que essa criança torne um adulto, né, ainda com essas manifestações, né, e um adulto com a obesidade, com as doenças crônicas relacionadas com a obesidade, ou uma criança que não desenvolveu quadro de obesidade, mas é uma criança que pode ter esse déficit de nutrientes, essa fome oculta ao longo de toda a vida, né? Então é isso que a gente não precisa, que nós temos sim mecanismos para a gente poder resolver isso, tá? E eu queria saber aí, ó, a minha amiga Mariana, a doutora Mariana entrando, essa live ela vai ficar gravada no IGTV para vocês, tá? Ao longo do dia eu vou colocando as fotos dos artigos que eu achei mais recentes para poder passar para vocês aí, que é importante, tá? Muito cuidado com o seu carrinho de supermercado, viu? A gente fala e não é bobagem, não é bobagem. A gente tem que ficar atento aí nas nossas escolhas, porque todas as nossas escolhas têm consequências. Na infância, a criança ainda... Nossa, eu vou falando e a boca vai ficando seca. Na infância, a criança ainda não tem esse discernimento para as escolhas, mas quando a gente coloca um meio para ela de boas escolhas, ela provavelmente ela vai caminhar dentro, e quando ela estiver longe da gente, ela vai continuar fazendo boas escolhas, viu? Então eu vou ficando por aqui, agradeço, né, vocês da participação, né, adoro aí conversar. Tem o meu celular anotado no feed, né, na bio aí que eles falam, do Instagram. Tem o direct, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queira me passar, entre em contato, viu? Beijo para todo mundo. Adorei!